Tudo bem? Estou ao vivo aqui na radioinverso.com nessa manhã de quarta-feira, dia 14 de junho de 2017, são 8h13 da manhã. Convido você a acessar radioinverso.com. Se não estiver vendo ao vivo esse vídeo, bom, acessa quando você puder, porque a rádio está ao vivo o tempo todo. Ao vivo não, transmitindo programação o tempo todo. Deixa eu tocar mais uma música pra gente conversar com calma. Eu já ia entrar numa reflexão, mas para dar tempo de você acessar a rádio, essa música é muito boa, né? Fire on Cannibals, Good Thing. Coisas boas é o que eu desejo pra você e pra todo mundo. Você que tá me vendo e me ouvindo aqui pela rádio, tá? Eu vou entrar no ar aqui, volto pra câmera, vou chamar as pessoas pra conectarem aqui também e a gente já retoma. Pera aí. Coisas boas, Good Thing, Fire on Cannibals, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, pela radioinverso.com e também pelo Facebook. Eu estou transmitindo ao vivo agora na câmera, né, no vídeo, no meu perfil, Flávio F. Siqueira. Se tiver a possibilidade de entrar ali no Facebook, faça isso para a gente conversar em vídeo e pela rádio. Depois dessa música, a gente volta com uma reflexão para todo mundo. Agora sim. Então, você que não conhece a rádio ainda, a Rádio Inverso é uma rádio que se propõe a falar sobre seres humanos. Deixa eu baixar o som aqui. Nós estamos no ar há 3 anos. Vamos fazer agora 3 anos. Não como Rádio Inverso, mas começamos como Web Rádio Vagalume. E nesses 3 anos a rádio passou por alguns processos diferentes. Houve um tempo que a rádio era encarada assim pelos ouvintes como uma rádio voltada à espiritualidade. Eu te confesso que esse termo sempre me incomodou um pouco. Eu acho que isso é um rótulo, tá? Se eu me proponho a falar sobre espiritualidade, as pessoas esperarão um determinado conteúdo, linguagem, postura, que eu sinceramente não estou disposto a corresponder. Então isso calhou com a mudança de nome da rádio. Não foi por isso que a rádio mudou de nome, mas também, né, deixou de ser Rádio Vagalume e passou a ser Rádio Inverso, para que a gente pudesse ser inverso. Isso quer dizer o seguinte: eu posso ir para cá e depois eu posso ir para lá, eu posso mudar de caminho. Eu posso pensar em uma coisa e depois pensar em outra. Eu posso acreditar de um jeito durante algum tempo e depois eu desacredito. E depois eu volto a acreditar. A vida tem muitos sentidos, é o nosso slogan. Para que a gente tenha essa liberdade e então, enquanto nós nos compartilhamos aqui, eu e as pessoas que entram no ar, não só os nossos colunistas, as pessoas que sempre trazem os seus conteúdos, mas os ouvintes que mandam WhatsApp, e-mail, enfim, façam isso com liberdade. Vamos continuar esse assunto aqui pela rádio agora também. Se você não estiver ouvindo a rádio, www.radioinverso.com ou pelos aplicativos gratuitos, iOS, Android, pelo Taneim também dá para ouvir, enfim. Vamos seguir aqui, aí eu incluo quem está nos ouvindo agora, que está tocando música na rádio, para esse papo que a gente está tendo aqui pelo Facebook também, tá? Vamos lá. Facebook e YouTube também, vou ver se eu coloco esse vídeo depois. Vamos lá. Bom dia, Alvice, Rose, Ivoneide. Estou desejando bom dia aqui no chatzinho. Julieta Venegas, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, pela radioinverso.com. Até 10 da manhã estamos ao vivo, nessa manhã de quarta-feira, dia 14 de junho de 2017, e tem reprises diárias, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Agora há pouco eu estava falando aqui para quem está vendo a nossa transmissão, que está acontecendo nesse momento também para o Facebook, para o Flávio F. Siqueira, ali para o meu perfil. Eu estava falando sobre os movimentos da rádio, de quando nós éramos Web Rádio Vagalume e passamos a ser Rádio Inverso. Estava mais ou menos, né, dizendo por que eu coloquei esse nome, Rádio Inverso, para que a gente tenha essa liberdade de ser e deixar de ser, de crer e deixar de crer, de gostar e deixar de gostar, de querer e deixar de querer, de acreditar e deixar de acreditar. Eu considero a liberdade fundamental para o meu trabalho, para o meu pensamento, para aquilo que eu sou.
Desde muito cedo eu sempre me recusei a passivamente me manter em gaiolas que de alguma maneira me impunham, seja diretamente ou não, né, a necessidade de pensar de um jeito, de acreditar de um jeito, de ser de um jeito. Cada um de nós, enquanto experimenta a nossa condição humana aqui, as nossas histórias, os nossos embates, os nossos conflitos, os nossos caminhos, todos nós temos, né, nossas dúvidas, nossos medos, poxa vida, todos nós temos e continuaremos ter, né? Enquanto nós experimentamos isso, nós vamos desenvolvendo na gente, pelo menos seria isso o ideal, a habilidade de projetar nessas experiências significados. Eu há muito tempo insisto nesse ponto, porque eu sinto que é um ponto fundamental assim, para a gente entender a vida de maneira geral, né? Os significados são múltiplos, são bilhões. Por exemplo, qual o significado de uma amizade? Para você é um, para quem está ouvindo aqui é outro, para mim, para ele, para ela. Para cada amigo ou amiga que você tem, o olhar se projeta de determinada maneira, porque você vê de determinada maneira. Outras pessoas que lidam com esse teu amigo ou tua amiga enxergam essa pessoa de outra forma. Não conforme a pessoa que é vista é, mas conforme quem vê é. A maneira como nós vemos e projetamos significado, seja lá onde for, indica o ponto onde nós estamos no caminho. Não tem nada a ver com a pessoa, assim como a experiência, assim como a situação em si. Eu não vou achar aqui, eu devia ter preparado, mas enfim. Eu estava lendo nesses dias um comentário de alguém num dos meus vídeos no YouTube, aquele vídeo polêmico, você não vai para o céu, você não vai para o inferno e tal. E a pessoa estava dizendo assim, como é que você está dizendo uma coisa dessa? Isso quer dizer que, pelo que você está comentando aqui, não há punição? Então entra alguém na tua casa e te rouba e mata alguém que você ama. Você não vai querer punição? Tem que ter justiça, punição, o certo, o errado, o bom, o mal, é isso! Eu concordo quando a gente está falando de leis. As leis nos revelam, as leis são criadas por nós, as leis servem para organizar a vida na sociedade, os diferentes interesses, os diferentes olhares. Mas as leis dizem respeito a mim e a você. Ontem mesmo eu estava no aeroporto e para chegar ali onde eu estava, no hangar onde eu estava, eu tinha que passar por uma série de cancelas, né? E o caminho de uma cancela até o hangar era feito por uma... A gente atravessaria uma taxiway, que é uma pista de táxi de avião. Então tem que ter algum cuidado ali. Então uma série de cuidados, tal. As leis, as regras, os limites, para que alguém não entre de carro na pista, né? Num avião decolando, pousando. Mas os pássaros não seguem essa lei. Eu estava pensando nisso enquanto eu passava por uma cancela. Um quero-quero, os pássaros que moram em aeroportos, basicamente, claro, em outros lugares também, mas sempre tem quero-quero em aeroporto, passou sobre mim no carro e pousou ali perto da pista. As leis servem para mim, não servem para ele. As leis nos revelam, nos limitam, nos mostram, e é isso, né? Agora, passando essa fronteira, esse limite, eu não me aventuro em apontar para a existência e dizer, então é assim, é essa moral, esse é o certo, esse é o errado, isso pode, isso não pode, esse é o sentido, porque o sentido só tem a ver comigo. Tanto que esse amigo que comentou esse texto, ele dava uma série de exemplos, né? Veja se você for assaltado, veja se você for roubado, veja, são os meus medos. Eu não quero ser roubado, assaltado, tudo bem, então baseado nos meus medos, eu vou criar as minhas leis. Eu estou falando não que eu sou um advogado, um constituinte, um deputado, eu estou falando eu como ser humano, como raça humana. Mas consciente de que essas leis têm a ver com esse momento, esse tempo que nós vivemos. Se daqui a algum tempo não houver mais assaltos, não houver mais medo, eu sei que eu estou falando de uma utopia, né? Eu acho que esse tempo infelizmente não chegará, porque nós somos humanos e ambivalentes e contraditórios, isso é normal. No entanto, se não houvesse, as leis seriam outras, não haveria necessidade de agudizar esse conflito do bem e do mal, como por exemplo na política hoje está em alta, né?
Nós vimos essa semana o ataque a uma jornalista no avião, né? Ontem a imprensa repercutiu isso o dia inteiro, fruto dessa polarização, né? Fruto desse maniqueísmo, fruto desse ódio projetado nas pessoas, que tem uma única intenção, que é lucrar com isso. Quem vende ódio não está vendendo ideologia, não está fazendo isso porque acredita. É claro que os mandados ali fazem, mas os que encabeçam fazem sabendo o que estão fazendo, fazem deliberadamente. É assim que funciona, né? Então estamos falando sempre da gente, dos nossos medos, dos nossos conflitos, das nossas polarizações, e baseado nisso nós criamos as nossas defesas. Tudo bem, né? Tudo bem, como essa que eu descrevi agora do aeroporto. Mas por que a gente tem tanta dificuldade em assumir que isso se limita à nossa regulação aqui? Às nossas relações, ao nosso comportamento social, e deu. Né? Por que a gente insiste em falar, por exemplo, que nossas leis, determinados princípios éticos, dos quais eu compartilho, né, são princípios universais? Eu não sei nem o que é essa galáxia onde estou. Nós não exploramos a nossa galáxia por completo. Ainda estamos descobrindo planetas, estrelas. Como é que eu vou dizer que isso é uma lei universal? São as mesmas leis éticas, morais, que regulam o nosso comportamento aqui, humano, né? Porque os animais têm outras leis. Né? A lei dos animais, a ética dos animais é outra. E eu não vou dizer que a dos seres humanos é melhor. Por que é melhor? Os seres humanos estão destruindo o planeta e os outros animais não, então não sei se é melhor. De qualquer maneira, por que eu vou querer ampliar isso para uma questão cósmica, universal, ética? Eu sou levado por bom senso, por lógica mínima, a concluir que essas regras e essas leis, e eu não estou questionando, eu não estou dizendo que elas não devem existir ou que devem ser desrespeitadas. Eu só estou lembrando que elas dizem respeito a nós, como tudo. Como eu comecei esse papo aqui, o que eu penso sobre você, sobre o amigo, foi o exemplo que eu dei, aquilo que eu acredito, aquilo que eu descreio, o que eu creio, enfim, diz respeito a mim. E na medida em que eu me coloco na vida, né, e vou reproduzindo esse meu olhar, que por sua vez também é um reflexo, é uma reprodução de outros olhares, os meus conceitos, os meus conteúdos, os meus preconceitos, as minhas ideias, as minhas culpas, os meus horizontes, os meus valores, os meus porquês, as minhas buscas, estão na realidade refletindo a de outros também. Onde é que sou eu e onde é que é a sociedade? Onde é que sou eu? Onde é que é a humanidade? Onde é que é uma deliberação individual, um pensamento meu, uma pulsão minha, uma criação minha, uma necessidade minha, um movimento meu, ou uma resposta aos meus pais, aos meus avós, aos meus bisavós, às pessoas que convivem comigo, à sociedade em que estou inserido, aos meus gostos, às minhas preferências, às influências de livros que eu já li, de pensadores que eu admiro, de pessoas, enfim, nós somos uma teia. E como eu falei no começo da semana, no programa de segunda-feira, nós somos um, nós somos muitos, olhares, perspectivas, visões de uma coisa só, né? Histórias, mensagens, expressões de uma coisa só, gotas de um oceano, células de um corpo. E como tal, a partir do momento que eu decido viver em sociedade como é uma escolha minha, poderia não ser. Eu não sou obrigado a querer viver em sociedade. Eu poderia viver isolado, num mosteiro, numa ilha, num deserto, poderia. Nada me impede, é uma escolha minha. Então, quando eu escolho isso, eu vou seguir as regras dessa sociedade que estou inserido. Se amanhã eu me mudo do Brasil e vou morar no Zimbábue, numa tribo do Zimbábue, uma tribo isolada, certamente seguirei outras regras, outras leis. Ali haverá outra moral, outra ética. E se depois eu saio do Zimbábue e vou para a Palestina, vai ser de outro jeito. E assim a gente vai seguindo, respondendo, refletindo ao mundo à nossa volta. No entanto, o mundo à nossa volta está respondendo aos nossos sentidos, que são muitos. A vida tem muitos sentidos. E eu sou todos os dias instigado a projetar esses sentidos, a entender esses sentidos, a expandir esses sentidos, não me limitar neles, como o nosso amigo que eu dei de exemplo no começo da história aqui,
perseguindo pensamentos diferentes, acusando pensadores diferentes, com argumentos do tipo: como é que você está negando que isso é certo, que isso é errado, que isso pode, que isso não pode, que isso vai, que isso não vai, que isso... Uau! Uau! Agora, onde é que eu encontro esse ponto de equilíbrio entre essa liberdade que eu estou propondo, esse movimento que está acontecendo em mim incessantemente, na medida em que sou um ser em movimento, um ser que envelhece, um ser perecível, um ser finito, um ser humano, um ser limitado, um ser contido nas minhas experiências, nos meus olhares, enfim, nos valores, nos significados que eu, durante a minha vida, vou acumulando. Como é que eu concilio essa liberdade de ser e deixar de ser, de crer e deixar de crer, enfim, numa sociedade que me demanda a fixidez e que, por medo, espera que eu seja sempre a mesma coisa e procura sempre me enquadrar num sistema de pensamento, de crença, de ideia, dizendo quem você é, qual sua formação, qual tua religião, quais suas... Você crê em Deus? Ah, não, você não crê em Deus? Então você não tem moral, você não tem ética. Ah, você crê em Deus? Ah, então você vai à igreja? Qual igreja você vai? É a sua teologia, isso é da Bíblia, isso é do budismo, isso do... Você acredita em reencarnação ou você não acredita? Como não? Não acredita em reencarnação? Você é carnívoro? Você é vegano? Você é vegetariano? Você é o quê? Você vive de luz? Você é petista? Você é PSDB? Esquerda, esquerdopata! Direita maldita! E é isso. E a gente vai o tempo todo tentando se enquadrar. Você é homossexual? Você é heterossexual? Você é gordo? Você é magro? Você é careca? Você é cabeludo? Você é o quê? Você trabalha? Você é advogado? Você se formou ou não? Você fez PhD? Você... E a vida passa. E eu vou ficar tentando me adequar a isso o tempo inteiro e não, em momento algum, vou parar para pensar quem sou. Como é que eu penso nisso? Como é que de alguma maneira eu tento entender quem sou? Como é que eu me encontro no meio de tantos vetores, de tantas definições, de tantas colorações? Como é que eu me encontro? Como é que eu posso me achar no meio de tudo isso? São os sentidos, os meus. E me mantendo livre, aberto, para projetar enquanto caminho na vida os meus sentidos. A vida tem muitos sentidos, porque eu sou muitos. Eu sou os que já fui, sou os que serei, sou os tantos de hoje. Eu sou muitos. Né? Na vida, nas várias demandas da vida, a gente vai ocupando muitos espaços, a gente vai se movimentando, nós somos muitos. Portanto, a vida tem muitos sentidos. Nessa conversa de hoje, a primeira, que nós vamos ter ainda muitas aqui durante o nosso programa de hoje, eu quero te estimular a ser livre para pensar. Talvez eu te ajude aqui, enquanto você me acompanha. Mas não pense pela minha cabeça, pense pela tua. Talvez você tenha pessoas que você admira, às vezes até pai, mãe, enfim, tanta gente. Tudo isso é bom. No entanto, não se sinta culpado em discordar, em concordar, em admirar quem eventualmente não se parece contigo, alguém que você, de maneira precipitada, julgava não valer a sua admiração. No entanto, você percebe ali algo positivo e o contrário também. Pessoas que você admira e que pisam na bola e que você deve ter humanidade para reconhecer que pisam na bola. Isso não quer dizer deixar de admirar, deixar de gostar, deixar de amar, mas perceber, mais ou menos aquilo que eu sempre falo em relação aos pais, né? A gente achava que os pais eram perfeitos, mas depois você vê que não são. Isso não faz a sua admiração diminuir, mas se torna mais maduro. Nós estamos aqui para isso. A gente trabalha, a gente casa, a gente separa, a gente tem filho, a gente não tem, a gente envelhece, a gente morre, mas nós estamos aqui para nos enxergar. Em última análise, eu digo para aprender a amar. Ninguém sabe o que é o amor, ninguém sabe o que é amar. Nós tentamos, assim como fazemos com tudo, conter o amor nas nossas definições românticas, idealizadas, projetadas. No entanto, ninguém sabe, o amor é selvagem, como a vida, como o pensamento, como tudo que é. Portanto, como tudo que é, nós estamos em cada experiência tendo a possibilidade de aprender.
nos balizamos pelas regras estabelecidas, nos ajustamos conforme as convenções que nós mesmos aceitamos, as convenções sociais, éticas, morais. No entanto, isso não pode ser gaiola, nem impeditivo, nem diminuidor do seu anseio pelo céu. Você que me ouve aqui na radioinverso.com ou me vê pela câmera, abra-se para essa possibilidade de enxergar em cada experiência, em cada movimento, em cada situação, chamada grande ou pequena da sua vida, os sentidos da vida. Os sentidos da vida são tantos quantos você puder ver. E eles não estão nessa ou naquela experiência, nessa ou naquela pessoa, nessa ou naquela situação, ideologia, pensamento, religião, não. Os sentidos todos da vida, potencialmente, moram em você. A questão é vê-lo. Pense nisso, tá? Bom, não tenho mais o que acrescentar, a não ser aqui pela rádio. Agora eu estou tocando música e te convido a acessar radioinverso.com. Obrigado, Cláudia, obrigado, Ana Vera, Elias Galdino, Ju Magnante, Nete Cordeiro, Rebeca Clay. Já parou para pensar, se fôssemos mais conscientes, quantas coisas deixariam de existir? Leis, profissões, inúmeras profissões não existiriam? Rebeca, se nós fôssemos conscientes, minimamente conscientes, a sociedade não seria como é. E nós temos exemplos no mundo, né? Veja num país onde há mais consciência, mais educação, né? Onde há menos injustiça, menos desigualdade. É proporcional, a gente fala educação. Eu concordo, mas não é uma educação formal, não é necessariamente a escola, a faculdade. É uma educação humana, né? Educação de consciência. As coisas não existiriam como são, as injustiças que nós vemos não seriam, pelo menos nessa proporção. A corrupção não seria nessa intensidade, a distração não seria como é. Tudo bem, eu assumo que esse meu comentário pode parecer um pouco preconceituoso, mas paciência. As músicas mais ouvidas não seriam as que são. Os programas de televisão mais assistidos não seriam esses, né? Se nós tivéssemos mais consciência. Não haveria o mundo cão, aquele jornalismo do sangue. Não, as coisas não seriam como são, né? Mas a gente não pode viver nesse lamento, na esperança de uma utopia que não se realizará. Já que é assim, então ao invés de lamentar e dizer, bom, ninguém é, também não serei, eu vou tentar fazer isso em mim, para que em mim as coisas sejam diferentes, né? Esse é o máximo que eu posso fazer. Interferir na consciência do mundo me sobrecarregaria, porque isso é infrutífero. Da mesma maneira que enquanto eu faço aqui, e aí eu não faço nessa expectativa de que milhões de pessoas estejam aqui, porque isso me formataria, né? Eu faço o que eu posso, eu faço o que eu sou, eu faço com liberdade e deixo que as coisas aconteçam. Tentarei eu ser mais consciente. Deixa eu ver o que mais aqui. O último, daqui a pouco vou voltar pro ar aqui. Carla, Roseli, José Vieira. O céu, eu não sei se existe. O inferno sim, porque vivemos nele. Tá bom, José. Eliane, Vilma, Leci, Laudiceia, Maria, José, Elaine Sanches, Elizabeth Nunes, Ana Garcia, Alvice Cunha, Linara Ribeiro. Deixa eu voltar aqui para as últimas. Opa. Deixa eu ver o último comentário aqui. Eu acho que todos têm o seu mundo muito particular, apenas temos que respeitar o momento de cada um. Convive com pessoas que não creem em nada, mas têm um generoso coração. Enquanto outras, bom, o importante é sermos livres para voar naquele momento em que nos encontramos. Beleza. 50 segundos para a música acabar, vou voltar pro ar, tá? Beijo, acessa radioinverso.com, aplicativos e vamos juntos até as 10 aqui no Mensagens. À tarde tem reprise desse programa aqui, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Fica bem, um beijo, tchau.